Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E cá estamos nós na nossa segunda temporada do nosso podcast Papo de AZ e vamos trazer muitas novidades nesse ano de 2025. E hoje nós temos o nosso primeiro episódio, nosso podcast inaugural do ano de 2025. E claro, não poderia deixar de ser, né, sem a presença do professor mestre Irineu Aranha, que andou aí sumido, né, professor, dos últimos podcasts do ano passado, mas que agora tem, nos dá o prazer, né, de recebê-lo aqui novamente, para a gente discutir hoje um tema bem, vamos dizer assim, bem complexo, que é a situação, né, a geopolítica atual, nesse mundo tão maluco que a gente vive, de idas e voltas, de decisões e polêmicas, e desejar as boas-vindas novamente. Você seja bem-vindo de novo, professor Irineu. Uma boa noite para você e com certeza nossos ouvintes estavam sentindo sua falta. Boa noite, Azenilton, boa noite a todos que acompanham, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do momento que você vai acompanhar esse nosso bate-papo, né? Pois é, então vamos aí discutir um pouquinho sobre essa questão da geopolítica atual, e tem muita coisa para falar, né? E eu costumo falar que, como eu sou da área de história, de humanas, nós sabemos muito bem que a história não é cíclica, mas que às vezes ela parece, né, que está voltando o tempo, assim, a gente começa a ver algumas coisas, é engraçado que é exatamente situado no quase mesmo período histórico, por exemplo, de temporal, aliás, início do século XX, e agora início do século XXI, algumas ideias que renascem aí, vamos dizer assim. Então vamos discutir um pouco sobre isso, mas talvez também essas ideias nunca morreram, a verdade é essa, né? Essas ideias sempre estiveram um pouco disfarçadas, as pessoas tinham medo de falar, mas agora tomaram coragem novamente, não que essa coragem seja uma questão positiva, mas que essas ideias fortaleceram novamente, estão ganhando força cada vez mais. Muito bem, Irineu. A gente teve vamos dizer assim, uma ruptura, né, de alguns tratados, de algumas questões que já haviam sido discutidas há muito tempo e aprovadas, vamos dizer assim, com a eleição agora de Trump nos Estados Unidos. Né? Ele não escondeu para ninguém a real intenção do que ele pretendia fazer, né? E algumas situações ele já está colocando em prática. Mas, antes de entrar nessa questão em si da eleição e das consequências que podem decorrer, né, das ações e das decisões de Trump, eu queria ouvir de você um pouco do contexto histórico, porque a gente teve, eu acho que nessas últimas semanas e nesse início de ano, a gente nunca se falou tanto, né, depois da Segunda Guerra, a questão do nazismo. O nazismo nunca teve tão presente na discussão atual e muitos dos nossos ouvintes, talvez, o pessoal aí mais novo, ainda não tem uma real noção do que foi o nazismo. E o nazismo, ele vem à tona exatamente com o gesto feito na posse de Trump por Elon Musk, né, o bilionário, que é talvez hoje a maior influência no governo de Trump. Aí eu gostaria de ouvir você a simbologia desse gesto e o que foi o nazismo, né, assim, de forma resumida, o que foi o nazismo, né, para os ouvintes da gente começar a entender como vai desenrolar esse bate-papo nosso. Vamos lá. Primeiro, foi com tremendo espanto, né, quando, não acompanhei no momento, mas depois, acompanhando nas redes sociais, quando vi lá um magnata, vamos dizer assim, né, Elon Musk, fazendo aquele sinal, aquele gesto, que remete ao grande líder nazista, né? E volto a dizer que grande aqui não é uma questão positiva, a gente tem que ter cuidado com isso, que era o Hitler, né? Então, falar o nazismo, ele nasce exatamente, o nazismo ele começa, vamos dizer, a gente fala exatamente ali na década de 20,
final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina em 1818, né? E nazismo e fascismo, na verdade, fascismo e nazismo, que são doutrinas políticas, ideológicas, que desenvolvem, e um muito parecido com o outro, a gente fala em nazifascismo, né? Mas, na verdade, essas ideias, elas estão postas anterior à Primeira Guerra Mundial. Tinham movimentos na Europa, chamado pangermanismo, que era a ideia da união dos povos arianos, né, dos povos germânicos. Né? Quem estuda história aí sabe que a unificação da Itália, a unificação da Alemanha foi mais tardia, né? Então, havia esse movimento, e esse movimento é exatamente o movimento nacionalista, esse movimento era nacionalista. Um outro movimento também nacionalista, também étnico também, era o pan-eslavismo, que eram os povos eslavos, né? Envolvia ali a Rússia, enfim, Ucrânia, inclusive a Rússia com essa ideia de grande mãe. O problema com a Ucrânia que até hoje, né? Claro, com outro viés nesse momento. Mas esses movimentos nacionalistas, radicais, já nascem antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, você pede para falar de história, quando pede um professor de história para falar de história é complicado, porque a gente começa a voltar muito ao tempo, né? Mas, assim, a Primeira Guerra Mundial, muitos historiadores vão falar que ela vai eclodir exatamente a partir de um movimento radical, né, de um sujeito que vai atentar contra a vida do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Ele era do movimento pan-eslavista, né? Pan-eslavismo, e ele vai atentar, quando ele vai matar o herdeiro, né? O príncipe herdeiro do Império, do trono austro-húngaro, e a partir daí, segundo, vai ser o gatilho para o início da Primeira Guerra Mundial. Claro que aí você vai dizer, não, mas se não fosse esse evento, seria um outro evento, e a Primeira Guerra poderia ter acontecido. Bom, mas para resumir, então, a Primeira Guerra acontece, os 4 anos de guerra, enfim, e termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai arrasada da Primeira Guerra Mundial, né, tem o famoso Tratado de Versalhes, enfim. E aí a Alemanha vai se impor, através desse Tratado de Versalhes e outros tratados, não só o Tratado de Versalhes, outros tratados também, vai impor sérias restrições ao povo alemão, à Alemanha, como nação. Né? Bom, e aí o povo da Alemanha, os alemães vão ter um sentimento de que foi injustiçado, né? A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, porque vão sofrer consequências muito sérias, né? E cresce no sentimento do povo da Alemanha e também dos italianos também, né? Que os italianos vão ao contrário, os italianos começam ao lado da Alemanha, só que do meio da guerra ali, a Itália muda de lado. Só que eles, quando a guerra termina, eles entendem que não colheram os louros da vitória. A Itália é um pouco o contrário da Alemanha nesse sentido. Bom, só que aí, tanto os italianos como o povo da Alemanha tem esse sentimento principalmente o povo da Alemanha, né, de que ter sido injustiçado, né, nessa questão da Primeira Guerra Mundial, enfim. E aí, algumas pessoas, entre eles um soldado da Primeira Guerra Mundial, que participou da Primeira Guerra Mundial, de nome Adolf Hitler, vão desenvolver uma ideia, vão abraçar, aliás, não vão só desenvolver, vão abraçar a ideia nacionalista, né? E vão criar um partido, que nós vamos conhecer, que tem o nome do partido, Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha. É um nome, não vou falar o nome completo agora, porque falha a memória. Né? Mas a sigla do partido seria Nazi. Né? A sigla do partido, né? Tem pessoas que falam que ele era socialista, porque tinha o nome socialista no partido. Mas não era um partido de esquerda. Pelo contrário, ele nasce na ideia, não que eu estou dizendo aqui que é de esquerda seria bom ou ruim, não é essa ideia. Mas ele nasce exatamente com uma das ideias era combater, uma das ideias do nazismo era combater o socialismo. Haja vista que, em 1917, ocorrera na Rússia, que tinha entrado na guerra também, e tinha saído da guerra antes da guerra terminar, ocorrera na Rússia uma revolução
chamada Revolução Socialista, que põe abaixo o império, né, lá, czarista, e instala um novo governo, um governo que vão chamar governo socialista, uma nova maneira de governo. Rompe totalmente, é uma revolução. Então, na Rússia tinha acontecido a Revolução Socialista, a Revolução Comunista. E a Europa toda tinha muito medo dessa revolução, que ocorresse também em outros países. Então, uma das ideias desse partido nazista era, primeiro, a ideia nacionalista muito forte, né? A ideia nacionalista, o povo alemão, vamos dizer assim, também na Itália desenvolve com o nome fascismo, né? Uma das ideias era essa. Outra questão é que ele batia contra a ideia da democracia liberal. Eu acho que dá para você já começa a perceber algumas semelhanças, né? Combatia por quê? Porque eles viam que a democracia liberal não tinha ajudado a resolver os problemas da sociedade. Então eles eram contrários à ideia da democracia liberal. Na democracia liberal que tinha sido inaugurada lá com a Revolução Francesa, vamos dizer assim, né? Já desde da Inglaterra, mas com a Revolução Gloriosa, depois a Revolução Francesa. Bom, então ele combatia essa ideia. Então o que eles defendiam? Defendiam um governo, um Estado forte e com líder máximo, e esse líder forte. Bom, esse líder e o Estado se tornavam a mesma pessoa. Você não consegue distinguir dentro dessa doutrina quem é o líder e quem é o Estado. Então, o nazismo, a ideia é, você vai ter um líder forte e esse líder todos vão obedecer a esse líder e tornar o líder forte, né? Quebra a individualidade, né? E a força do Estado. É interessante isso. Essas pessoas que hoje reclamam tanto do Estado, no governo totalitário nazista, a força é do Estado. Quebra-se a individualidade do sujeito. Tudo que o sujeito faz deve ser voltado para o bem do Estado. É até bonita a ideia, né? O bem comunitário do Estado. Só que esse Estado, você sabe que o Estado não tem persona. O Estado não é uma pessoa. Então esse Estado tem que ser representado por alguém. E quem é esse alguém? É o líder. É o grande líder. E quem é esse líder? Na Itália, o Duce, era assim que chamava, né? Mussolini, que chega lá no poder na Itália, antes mesmo de Hitler chegar na Alemanha. E na Alemanha, esse líder era o Hitler. Bom, e para passar rápido aqui da história, né? Porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas já falando disso. Se você querer me interromper aí, pode interromper e perguntar alguma coisa. Bom, o que acontece? Eles vão organizar o partido, né? Vamos falar só mais da Itália, da Alemanha. Não vou falar tanto da Itália. Eles organizam o partido e tentam um golpe de Estado na Alemanha. Só que a coisa ainda não estava bem estruturada ainda, né? E eles vão fracassar no golpe de Estado e o líder e outras pessoas vão ser presas. O líder é o Adolf Hitler, né? Um dos líderes. Um dos líderes que ele vai tornar líder, ele não começa como grande líder. Ele começa participando e tal, e aí ele vai tomando espaço. Tá? E na prisão, Adolf Hitler escreve um livro que é a doutrina do partido nazista. Nesse livro, ele escreve como deve tomar o poder, enfim, o que deve ser feito, que é chamado Minha Luta, acho que em alemão, Mein Kampf, coisa assim, não sei pronunciar bem, mas traduzindo para o português, Minha Luta. Então ele escreve esse livro, né, e coloca todas as suas ideias. E nesse livro e das suas ideias, ele escolhe um dos inimigos principais. Um dos inimigos, aliás, tem vários inimigos, né, que não deixam o povo da Alemanha desenvolver culturalmente, economicamente, enfim, que trava o desenvolvimento da Alemanha. Tem vários fatores, mas um dos fatores, ele escolhe um povo chamado povo judeu. Né? Ele escolhe como o grande inimigo do povo judeu. Aí você já começa a perceber o perigo. Esses movimentos autoritários escolhem um inimigo. Porque você escolhendo o inimigo, aquele inimigo é culpado de tudo. A gente, no dia a dia, não tem a mania de a gente cometer os erros e colocar a culpa no outro. Não, foi fulano, foi por causa disso. Então, esse movimento, ele escolhe como grande inimigo o povo judeu. Né?
também ciganos, negros, homossexuais, os testemunhos de Jeová, enfim, vários inimigos. Bom, depois desse tempo, ele fica preso pouco tempo, acho que 2 anos, se falha a memória, depois ele é liberto, e esse partido começa a ganhar força, começa a ter adesões. No início era uma coisa assim, um pouco irrisória, tal, ninguém ligava muito, mas ele vai começando a ganhar força, e essas ideias que ele escreveu, enfim, vai ganhando forças nas rodas de conversa, né? Vai sendo divulgada, vai sendo propagadas, e aí ele começa aí eles percebem que, olha só, eles percebem que o golpe não vai ser possível através de golpe, tomar o poder. Essa democracia liberal que eles tanto criticam, eles percebem, nós vamos ter que participar do jogo político democrático para que a gente chegue ao poder, para depois destruirmos essa democracia que nós não acreditamos, mas nós vamos ter que participar. E aí eles começam a participar das eleições. Aí participa das eleições de 28, se não falha a memória, de 1928, levam uma surra, né? Ganham poucas cadeiras no parlamento, né? Não tem muito sucesso. Só que aí, como o mundo é global, né? O mundo é redondo, embora alguns digam que não, mas como o mundo é redondo, um acontecimento nos Estados Unidos, olha os Estados Unidos aí, chamada grande crise de 29 da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa, né? A grande crise capitalista, do sistema capitalista, que inclusive também eles começam criticando o sistema capitalista, que hoje muitos defendem aí, mas a crítica também é o sistema capitalista também. Eles começam criticando tudo, aliás é o cara que critica tudo e não sabe nem o que está criticando. Bom, criticava comunistas, capitalistas, democracia liberal, enfim. Então, tem uma crise, a grande crise, em 1929, e essa crise afeta todo mundo, e a economia de todo mundo. A Alemanha já estava numa situação não muito boa depois da guerra, e outros países, e aí afunda na crise econômica. E nesses momentos de crise econômica é que surgem esses grandes líderes, né, esses salvadores da pátria. Vamos resolver tudo, enfim. E, pasme, quando acontecem as eleições de 1932, 4 anos depois de 1928, onde é da primeira eleição que eles participam, acho que é da primeira eleição, se não falha a memória, o partido dobra o número de deputados. Dobra aqui é uma força de expressão. Muito maior o número de deputados. Eles conseguem o número de deputados, eles conseguem uma força incrível. E aí o partido nazista ganha força na Alemanha. Ganha tanta força que o presidente da Alemanha convida, mas não convite, ele é quase que forçado pelas circunstâncias políticas, pelo jogo político, a chamar Hitler para participar do governo como chanceler do governo. É uma espécie, eu não sei, talvez esteja falando besteira, mas é uma espécie de primeiro-ministro, né? E Hitler chega ao poder de maneira democrática. Hitler chega ao poder na Alemanha de forma democrática. A democracia que eles tanto combatiam. Como agora esses movimentos que nós estamos percebendo aí criticam a democracia. E só que eles participam da democracia. E a democracia talvez tenha esse grande problema que é, eu já disse isso aqui uma outra vez, que a democracia ela não consegue eliminar quem é contrário a ela, por ser democrática. Por dar essa liberdade de todos pensar e tal. Enfim, então Hitler se elege, o partido tem um grande número de cadeiras, Hitler vai participar do governo. E aí ele já começa com algumas ideias, depois o presidente da Alemanha falece, e Hitler assume o poder de maneira plena, com a alcunha de Führer, o grande líder. E aí vai começar o terceiro Reich, terceiro império. Né? Tem primeiro e segundo império, lá na Primeira República, os impérios da Alemanha, lá de Bismarck, enfim, e ele vai ser o terceiro império. E aí ele começa um governo que é interessante, porque quando você defende muita questão econômica, né, ele começa um governo nazista, né, ideológico, muita força ideológica. Todos os governos são ideológicos, isso a gente precisa entender. Não há governos neutros.
todos os governos são ideológicos, na questão de uma ideologia, né? Não da ideologia marxista, a ideologia marxista é outra coisa, mas todo governo são ideológicos. Bom, ele assume esse governo nazista e começa a colocar em prática o seu plano, que também, assim como o Trump, nunca foi escondido de ninguém. E aí começa com a ideia de limpeza, né? Porque entre os planos do nazismo era criar um espaço vital. Qual era o espaço vital? O espaço onde desenvolver a raça ariana. Qual era a raça ariana? A raça, principalmente alemã, o povo alemão. Certo? Então, os brancos, arianos, né, puros, essa raça pura, que é a única raça forte. Tá? Aí vem com aquela ideia, né, da questão racial. Né? Então, tinha que criar um espaço vital para desenvolver esse povo forte. E para criar esse espaço vital, você precisava dominar território, expandir seu território. E para dominar território, você precisava fazer uma limpeza nesse território, porque, assim, tinha que ser a raça alemã. E se era a raça alemã, não podia misturar. Então, você precisa limpar território. E precisa limpar a própria Alemanha, que estava cheia de pessoas que não era sangue puro. E um desse grupo era os judeus. E aí começa todo aquele processo de perseguição aos judeus, com os guetos, né? E com aquela coisa, depois os campos de concentração, tudo isso, que o nazismo fez isso durante um longo período. Um longo período não, desculpa, não foi longo período. Foi um curto período, mas que, se você for olhar os números, né, o resultado parece que foram anos de história que o nazismo vai fazer, segundo as contas mais ou menos, só de judeus. Muita gente combate isso hoje, que diz que não foi bem assim, mas só de judeus cerca de 6 milhões. Isso é o que os livros de história dizem. Tá certo? Mas não foram só judeus que foram para esses campos de concentração. Não. Negros, homossexuais, ciganos, testemunha de Jeová, enfim. E todos aqueles que não concordavam com o regime, porque a gente tem que entender também que dentro da Alemanha, talvez não, a gente não percebeu tanto, e talvez a história não mostre tanto, mas houve resistência, claro que houve resistência. Então, quem era inimigo do regime também ia para o campo de concentração também. Tá? Então, tem que limpar os inimigos do desenvolvimento, né, do que o grande líder nazista, o Hitler, queria implementar. E nessa esteira está aí a Itália também, também com sua política expansionista, né? E, inclusive, Edson Gomes vai dizer quando Mussolini invadiu a Etiópia, né? Aquela música Etiópia, também com mais ou menos o mesmo plano, o mesmo projeto. E aí, na Europa, nesse período, nós vamos ter, em Portugal, um movimento chamado Salazarismo, de Antônio Salazar, que também tem esses ideais, talvez não o ideal de limpeza étnica, né, mas tem esses ideais também, autoritário, Estado forte. Nós vamos ter, na Espanha, o franquismo, né, a Guerra Civil Espanhola, né. Inclusive, Azenilton, interessante isso, porque eu estou lendo o livro agora, um romance, Por Quem os Sinos Dobram, né, que vai falar exatamente desse período, dessa guerra. Isso mostra relatando aqui a história de um guerrilheiro dos republicanos, né, que seriam os socialistas, e aí está contando a história. Estou vendo ainda, estou começando o livro, mas que é muito interessante. Então, e nesse ponto aí, o nazismo, essa ideologia que a gente chama de extrema-direita, dominou a Europa nesse período, dos anos 20 até os anos 40. E Portugal vai até os anos 60, né? Porque Portugal é um pouco diferente, ele fica até os anos 60, quando o Antônio Salazar morre, acho que morte natural, não falha a memória. Bom, então é isso, mais ou menos isso, acho que eu fiz um resumo aí meio... tem muita coisa para falar sobre, mas para não ficar muito estendido, é mais ou menos essa ideia do regime nazista, né? Estado forte, um líder forte, o nazismo, limpeza étnica, né? Nós precisamos de uma eugenia, precisamos do povo ariano, que é o povo superior e forte para dominar, né? E o estado vital, né? O espaço vital, aliás, enfim, esse domínio
todo. E um governo autoritário, claro, democracia não existe nessa ideia. Não existe democracia. Né? Não existe liberdade democrática. Porque o Estado é que comanda tudo, e o Estado tem o seu representante maior, que é o líder, né? O Führer, o Duce, enfim. E aquele que o Musk fez era o Führer que fazia, e a população ia à loucura. Né? Muito bem, Irineu. Em poucos minutos aqui, você fez a gente, com certeza, me fez e vai fazer os ouvintes que vão acompanhar a gente conhecer um pouco mais do que foi esse regime. Né? Tinha algumas coisas que eu não sabia, outras que eu nem lembrava mais, e você trouxe muito bem aqui. Então, assim, Irineu, a gente fazendo um paradoxo hoje com as ações de Trump, né, a gente tem a mídia ocidental, a nossa grande mídia, ela romantiza muito as decisões de Trump. Né, se pegar os grandes veículos, inclusive hoje a gente tem muito veículo americano operando aqui no Brasil, né, a CNN, e você tem a própria Globo, né, ela tem esse viés, né, vamos dizer, uma associação ideológica, talvez com a cultura americana. Mas a gente viu algumas ações de Trump de ameaças, né, de ameaçar alguns países, por exemplo, o México, o Canadá, o Panamá, né, ele fez ameaças, e agora recente aos palestinos de Gaza. E até agora ninguém entendeu direito o que ele quis dizer com tirar os palestinos de Gaza. Não tem outra opção a não ser tirar, a não ser os palestinos saírem de Gaza. Mas quando você fala que das situações do regime totalitário é exatamente essa questão, essa perseguição a grupos, a gente viu agora as ações em relação aos imigrantes, que ele praticamente condenou todos, né, colocou todos os imigrantes em um patamar só, que todos eram criminosos, e estão deportando os imigrantes aí, ou para os países de origem, ou em países que aceitem, né, esses imigrantes. Por exemplo, eu vi agora recentemente que o El Salvador aceitou receber alguns imigrantes, né, que foram deportados, que não podem, ou que os países de origem não aceitam. Eu queria ouvir de você o que você consegue enxergar se a gente fizer um paradoxo de Trump com o regime nazista, essa perseguição, inclusive, logo que ele assumiu, teve um acidente de avião, né, um helicóptero militar se chocou contra o avião, e ele prontamente colocou a culpa na questão da igualdade, né, que o regime democrata de Biden trazia. Democrata, quando eu falo regime democrata, é porque era de um democrata, né, nos Estados Unidos tem democrata e republicano, como eu posso dizer, da inserção, né, daquela ideia de igualdade. E aí ele culpou isso de forma muito, ao meu ver, muito irônica, que ele fala que as pessoas que estavam naquele lugar tinham entrado, vamos dizer, por cotas, né? Então, como é que você vê, analisa essas primeiras ações dele nesse sentido de que, um lado, ele quer impor, né, e a gente sabe que os Estados Unidos é uma grande potência bélica, uma grande potência militar, mas, ao mesmo tempo, ele usa também a questão econômica, de taxar, né, de querer taxar, inclusive taxa aqui, taxa de volta, as negociações. Mas como é que você faria essa linha entre essas primeiras ações de Trump com a história, né, que você acabou de trazer para a gente? Olha, as ações de Trump não me surpreendem. Talvez o que me surpreendeu foi o gesto lá do secretário dele, né?
Elon Musk é secretário de alguma coisa. Me surpreendeu, não pela aproximação com a ideia nazista que eu sei que esse grupo tem, mas pela ousadia de vir a público fazer isso, né, numa situação de totalmente desrespeito. E interessante que os Estados Unidos, na história, foi contrário, né, vai lutar contra esse regime. Né. Bom, agora, essas outras ações dele não surpreende. Porque, é o que eu disse a você, ele deixou muito bem claro isso. Né. E eu fico muito surpreso, era com os latino-americanos, os de lá, não sei, os latino-americanos que estavam lá, não sei, mas nós aqui, muitos nossos aqui, com essa torcida ideológica para Trump. Gente, nós não temos importância de afetividade nenhuma não só para Trump, né, para os governos dos Estados Unidos. E aí, não vamos ser justos. Né? Biden, Trump, nós somos aqui tidos como uma extensão do território dos Estados Unidos. América para os americanos, mas quando ele fala América para os americanos, não é a América do Sul, a América Central para os americanos, para os sul-americanos, né? Não, a América para os americanos, ele entende que os Estados Unidos é a América, inclusive nós chamamos eles de americanos, né? Os norte-americanos, e que tudo isso aqui pertence, de certa forma, aos Estados Unidos. Veja o que fizeram com Cuba, toda a questão lá da guerra lá, mas todo o domínio, aliás, de não deixar, fizeram um bloqueio, né? Quando a gente estuda história, lembra lá do bloqueio continental de Napoleão. Só que Napoleão não foi bem sucedido. Mas ele, de certa forma, foi bem sucedido em relação a Cuba. Quando você fala, Cuba é atrasado, leva em consideração o bloqueio continental econômico que foi feito em relação a Cuba, né? Mas sim, então eu não tenho assim nenhuma surpresa com essas ações e aí você pede fazer esse paralelo com o governo de Hitler, enfim, que eu acabei de falar um pouco sobre, e aí você vê, é aquela questão, elege-se inimigos. É claro que a questão da deportação dos imigrantes legais não é apenas do governo Trump, e a gente precisa ser justo nisso. Claro que não é. Mas a força que isso ganha, ideológica nesse momento, é que assombra. Porque ele está fazendo o processo e ele quer mostrar realmente para 4 cantos do mundo que ele está fazendo esse processo e ele precisa fazer esse processo. E coloca esses imigrantes como os inimigos dos Estados Unidos. São essas pessoas que impedem o desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí se você fala, e as pessoas aqui, mas está certo. Sim, ele tem, a lei com certeza autoriza, a lei norte-americana, estadunidense, olha eu aqui cometendo o mesmo gafe, permite, lógico, que ele faça isso com os ilegais, né? Só que começa, eu às vezes brinquei não, coloquei seriamente isso no meu status, né? Também uso da minha rede social. E, olha só, primeiro são os ilegais, porque é mais fácil de você dizer, olha, esses aqui são ilegais. Depois não se surpreenda se as leis sofrerem mudanças para tornar os legais ilegais. Porque esses governos agem dessa maneira. Vejam só, você quer um paralelo? Ele não começa lá, Hitler não começa a sua perseguição contra os judeus já colocando todo mundo no campo de concentração. Não começa dessa maneira. Começa primeiro criando um discurso de ódio, criando uma narrativa de ódio, fazendo com que a população abrace a causa e eleja realmente, essa que são meus inimigos mesmo. E as pessoas pensam um pouco, né, nesses momentos. Não é porque não estuda, não. Isso não é falta de estudo, não. Porque tem muita gente também que estuda e que está apoiando a questão. Não é falta de estudo. Ou é mau caratismo mesmo, ou são paixões exacerbadas. Então, as pessoas abraçam esses inimigos, falam que também são inimigos, abraçam a narrativa, né? Então você vai escolhendo essas narrativas, você vai fazendo essas narrativas e fazendo com que o povo abrace essas narrativas. Então, quando você percebe isso, Azenilson, olha só, pessoas que estão cada outro lado, latinos americanos também, aí chegam aqui no território brasileiro, nossos compatriotas, né, pessoas da mesma nação, chegam algemados, e nós batemos palmas.
boa parte. Porque por uma questão ideológica, você não consegue olhar que aquilo ali é um ser humano. Você não consegue perceber isso. Você vai bater palma porque é uma questão ideológica, muito bem, é isso aí. Eram todos bandidos. Vamos dizer. E nós sabemos que lá tem pessoas realmente que são desonestas, claro, como tem pessoas desonestas que não são imigrantes. Isso não está na questão, certo? Mas você coloca todos como bandidos. Você já abraçou a narrativa, pronto, você já abraçou a narrativa. E você nem parou para fazer uma reflexão, mas você já abraçou essa narrativa que todos são bandidos. Então você imagina, se você que está aqui, que é compatriota, que você está abraçando essa narrativa, imagina quem abraçou a bandeira, votou em Trump lá nos Estados Unidos. Então assim, e aí vamos olhar, imigrantes sempre existiram, né, gente? Veja, o Brasil... A própria mãe de Trump é um imigrante. Pois é. Então, mas já foi renegada, né? Você veja, o Brasil, nós, no século XIX mesmo, né? Final do século XIX, início do século XX, recebemos italianos, alemães, já também nas crises de guerra lá na Alemanha, na Itália, na Alemanha, no processo de reunificação, aliás, de guerras, e que entrou em crise, recebemos muitos italianos aqui. E hoje tem as comunidades italianas, comunidades alemãs, eram bandidos que estavam vindo para aqui. Então veja só que isso acontece no decorrer da história. Então, quando um país entra, por exemplo, em guerra, ou uma questão econômica muito forte, como na Venezuela, questão econômica, na própria, na Ucrânia, agora a guerra, enfim, as pessoas não vão ficar ali, precisa sair, né? E se tornam imigrantes legais, gente, porque nem todo mundo vai conseguir passaporte, enfim, vai conseguir visto, aliás, né? Então, nesse primeiro ponto, a lei dos Estados Unidos permite que ele faça esse processo. Mas a questão não é só fazer esse processo, a questão é como utiliza isso na bandeira ideológica para criar ódio aos imigrantes. Primeiro os ilegais, depois Deus queira que não, e tomara Deus realmente que eu esteja muito errado e que seja apenas coisa aqui da cabeça, né? Já que a história não permite profecia. Então, assim, tomara que eu esteja bem errado mesmo. Mas depois pode ser os legais se tornem ilegais, né? Porque a gente precisa ter um inimigo. Para que a gente possa fazer todas as loucuras. E aí, um outro processo que você vai fazer um paralelo é essa ideia expansionista, né? Eu conversava antes, contei com um amigo meu, ele dizia assim, olha, mas acho que Trump vai ser uma coisa boa, vai terminar com a guerra da Ucrânia, porque ele não vai apoiar a Ucrânia, a questão de Biden lá, a OTAN, enfim, apoiava a Ucrânia. Então ele não vai apoiar a Ucrânia. E ele já manifestou realmente que não quer essa guerra, ele quer acabar essa guerra. E nesse ponto positivo, acabar a guerra. Mas aí você tem que olhar o que está por trás disso. Ele não quer, nesse momento, enfrentamento com a Rússia. Ele não quer, nesse momento, ele não quer enfrentamento com a Rússia. Assim como ele não quer, nesse momento, enfrentamento com a China, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Não quer enfrentamento agora ele não quer enfrentamento. Mas só que agora ele volta os canhões para outros espaços vulneráveis, que ninguém vai importar muito, ou que talvez vai bater palmas. Espaço vulnerável, faixa de Gaza, os palestinos. Boa parte do mundo ocidental tem horror aos palestinos. Não se sabe nem muito porquê. Por causa do Hamas, sim, rapaz. Hamas é um grupo dentro do palestino, um grupo terrorista, mas só que você está falando de milhões de palestinos. Você não pode colocar um grupo radical, político lá dentro, e você associar todo mundo àquele grupo. Então ele pega esse grupo que está fragilizado agora, nesse momento, e faz uma proposta de limpeza étnica, porque o que ele faz ali é uma proposta de limpeza étnica. Vamos ter que tirar os palestinos de lá para fazer o quê? Como que vai ser feito tirar e colocar onde? Né? Esses palestinos estão lá, historicamente, não é de agora que eles estão lá. Inclusive os judeus voltam lá depois da Segunda Guerra Mundial, boa parte dos judeus,
eles voltam para aquela região a partir de acordos, né, e que a criação do Estado de Israel, que foi contrário, não ouvir os palestinos naquele momento. E a ONU, naquele momento, propunha a criação de um Estado palestino. Certo? Então, assim, o que ele propõe? Ele propõe que tem que tirar de qualquer maneira. Levar para onde? Não sei. Talvez vão criar campos também. Então, olha aí o paralelo. Aí volta para onde? Panamá. Panamá é um país pequeno da América Central. Né? O único que ele voltou que não é tão pequeno assim, pelo menos na força, é o Canadá, que ele falou que também pode até anexar o Canadá também, junto México, tudo, né? Vira só um país só. Então, mas veja, ele tem que voltar a sua ideia para quem aí está mais fragilizado no momento. Certo? E eu estava assistindo até um vídeo de Mira Leitão, da Globo, né? E ela dizia uma coisa interessante. É preciso parar Trump enquanto tem tempo. Porque é assim que esses camaradas começam. Com essas ideias que você vai, é loucura, não vai dar em nada, enfim, eles vão ganhando força, vão ganhando adesões, vão se fortalecendo, e aí o jogo vira. E quando você percebe, você está no emaranhado de situações complexas. Né? Eu volto a dizer, o Hitler, em 1920, 22, era uma piada na Alemanha. Se que o Hitler ia se tornar um presidente ou uma coisa desse tipo, era uma piada. E 10 anos depois, está com força total assumindo o governo na Alemanha. Olha só, um curto espaço de tempo. Nós já tivemos piada aqui no Brasil também, piadas mesmo, né? Era piada, ia para o programa de televisão, esses programas de televisão se via de piada mesmo. Falava quase de besterol e todo mundo dava risada ao maluco. E que se tornou presidente. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E que pode voltar a qualquer momento ser presidente. E aí você olha, o crescimento de uma extrema com o império, né, que manda o império mundial, Estados Unidos, e aqui no Brasil você pode ter agora o retorno de um governo extremista. Então, eu vejo isso muito perigoso no momento, principalmente para quem defende uma ideia democrática, como eu já falei com você aqui, defende essas ideias de um governo democrático, que é onde você ainda, com todos os problemas, todos os defeitos, você ainda pode opinar, tá? De certa forma. Faz isso que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Você trouxe o paradoxo aí, foi assim muito bem posto, né? Porque quando a gente fala que o indivíduo deve conhecer a história, ele de fato deve conhecer a história para que ele possa não apoiar determinadas situações, porque a gente sempre fala que é sempre um filme que se repete, principalmente se tratando da questão de poder no mundo. Mas eu até um outro dia desse conversando aqui, eu falava que a grande questão de Trump é que ele traz uma nova perspectiva de guerra, e não é a guerra tradicional de bombas e ataques, até porque a gente tem a Rússia, que Putin é extremamente orgulhoso, e apesar de ser, vamos dizer, simpatizante ou amigo de Trump, eu não sei se poderia chamar amigo, mas tem um bom relacionamento, mas Putin é extremamente orgulhoso, é um cara que você vê que ele é extremamente orgulhoso e ele não iria permitir, vamos dizer assim, um avanço maior dos Estados Unidos contra seus interesses. Do outro lado, você tem um poder muito forte da China, e aí a gente já pode entrar nessa questão, de fato, da China como talvez a grande barreira hoje à questão dessa tentativa de se voltar a ser império dos Estados Unidos, vai encontrar a China, que também é uma potência mundial em termos bélicos e de armamento. Então, eu falava que Trump ele pode causar uma guerra de abastecimento, do básico, de alimento mesmo, porque eu estava olhando algumas reportagens já dizendo que
essas ameaças e algumas já concretizadas de taxar produtos de países está levando um pouco à inflação e escassez de alguns produtos dentro dos Estados Unidos, porque ele pode sofrer logo uma pressão de dentro do país para segurar, para frear, porque senão a gente vai ter, talvez, quem sabe aí, uma redução drástica de fornecimentos, né, de mantimentos mesmo para os Estados Unidos, porque eles não são autossuficientes. Eles não são autossuficientes. Isso precisa deixar claro que eles não são autossuficientes. Eles não podem simplesmente fechar e se auto-manter aí por muito tempo. Eles não são. Mas, Irineu, a gente está com o decorrer da hora e realmente quando se trata desse assunto, a hora passa muito rápida. Eu já vou trazer um pouquinho, fazendo só e eu gostaria de ouvir você comentar sobre a questão dessa guerra e depois disso eu vou trazer para o Brasil, sobre essa guerra que a gente está tendo nesse meio tecnológico, entre China e Estados Unidos. Entre China e Estados Unidos. A gente teve recentemente o anúncio de Trump da liberação de 500 bilhões de dólares, né, para as IAs, ChatGPT e por aí vai. E a semana passada a gente teve a China passando a rasteira em todo mundo com o DeepSeek, né, que é um parecido com o ChatGPT, mas segundo as críticas dos analistas mundiais, muito melhor, né, de código aberto. A gente teve também a questão do domínio do átomo, né, para a geração de energia, recentemente, isso eu fiquei sabendo nesse início da semana, e eles conseguiram, chama até sol artificial, me parece, que é um mega gerador de enriquecido para gerar energia. Então, alguns sites davam essa semana como a China a 3-0 nos Estados Unidos. E tem uma outra situação que eu não me lembro agora qual foi o terceiro, mas eu não lembro, mas poderia citar a China zerou as taxas em cima de alguns produtos de alguns países. Ela zerou as taxas, né, uma resposta a Trump, que está querendo taxar todo mundo. Mas eu gostaria de ouvir você nesse quesito, como a China chega e como a China pode ganhar mais força com essas, digamos, com essas atitudes alopradas de Trump. Olha, rapaz, quando a gente faz esse paralelo ao meio da história, né? E aí eu brinco, eu já brinquei com alguns alunos, né? Nós estamos na Segunda Guerra Fria, né? Mas a ideologia é muito forte, a questão ideológica é muito forte, né? As pessoas, comunismo, esquerda, direita, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Brasil com isso aí. E agora, quando você teve na Guerra Fria, enquanto você teve a corrida armamentista também e a corrida espacial, agora é corrida tecnológica. Tá? E quando você imaginava que, pelo menos na minha ignorância nessa área, porque eu sou bastante ignorante, mas eu não imaginava que a China estivesse tão avançada. Certo? Não imaginava. Então, li alguma coisa sobre, eu fiquei um pouco assim, meio perdido, né? Porque quando acho que a nossa mente, até mesmo porque nós somos aqui da América e costumamos aí, justamente todo esse poder de tecnologia, Europa e Estados Unidos, pelo menos Alemanha, enfim, é sempre isso. E também na Ásia ali o Japão, né? Sempre assim, não ficaria surpreso o Japão, mas quando veio ali para a China, eu não imaginava, e volto a dizer, a ignorância minha, porque não estudo sobre, não leio bastante sobre, mas aí a gente vê que um governo com essas atitudes, né, talvez nesse momento agora a China vai aproveitar, talvez, não sei, né, para tentar um domínio comercial, econômico, uma supremacia, né, já que, por outro lado, Trump, né, também não sei muito bem qual o desejo dele, mas nessa taxação
um certo, eu não sei se eu posso falar isso, Azenilton, de um certo isolamento, tentativa de isolamento na questão econômica. Ao mesmo tempo que ele fala desse processo de abertura, mas de abertura até militarizada, né, que é de domínio, vamos anexar aqui e tal. Tá parecendo o rapaz lá da Venezuela, né? Mas ao mesmo tempo ele começa com a ideia de proteger a economia dos Estados Unidos, ele começa a fazer esse projeto de taxação. Bom, e aí vai ter resposta do Canadá, né? Vai tentar responder a ele, enfim. Bem, então talvez nesse momento a China perceba que agora sim é o momento de uma supremacia, de um domínio, porque a gente vê muito, muito bem que Estados Unidos e China estão nessa disputa comercial. Ainda não é uma disputa direta, né, uma guerra direta, a guerra como a gente costuma, mas é uma guerra comercial muito forte. E não é de hoje, isso não é de hoje. Né? Mas se o presidente agora, por um viés ideológico muito forte, ele não parar um pouco, né, perceber os interesses também econômicos, talvez seja um momento de crise mesmo para os Estados Unidos. Mas isso aí, é claro, é uma suposição e de alguém que é bastante ignorante nesse assunto. Nem comento muito por minha ignorância no assunto. Né? Beleza. Então vamos trazer aqui nessa parte final para a nossa casa, né, para o Brasil. A gente viu muita euforia, né, da extrema-direita brasileira com a vitória de Trump. A gente viu os deputados que foram para a posse, mas que foram barrados no baile e ficaram na neve, vamos dizer assim, no frio. Mas, mesmo assim, não deixaram de passar o ridículo, né, que foi a questão dos bonés, como aquele que você citou, a questão da América, né? A América forte de novo, se não me engano, uma coisa assim, né? Mas eu queria ouvir de você essa briga que a gente está tendo hoje no país, dessas narrativas, né? Porque, de certa forma, o pessoal fala muito, porque a gente viu muito a esquerda falar isso, quando o Biden ganhou de Trump. Aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil. A gente viu muito isso. E hoje a extrema-direita utiliza também vamos dizer, esse jargão. Aconteceu lá, Trump voltou, a gente pode voltar aqui. E dentro dessa questão, eu queria que você comentasse, a gente até tinha falado um pouco antes, sobre essa questão das brigas dos bonés, né? De um lado, o Brasil é dos brasileiros, o governo, vamos dizer, a situação levou isso ao Congresso, e aí um dia depois os extremistas apareceram com comida barata de novo, uma coisa assim. Se referindo a que passado, a gente não sabe. Aí eu queria ouvir de você, mas já para além da briga dos bonés, a questão mais profunda do que está de fato por trás disso, que é a sacada da extrema-direita de levar para o Congresso a questão da lei da ficha limpa, numa tentativa de salvar o grande líder deles, né, o Bolsonaro. Pois é um assunto complexo, né? Porque, assim, primeiro que, com essa questão ideológica, muitos de nós brasileiros não percebemos exatamente que os Estados Unidos não está nem aí para nós. Seja de esquerda, seja de direita. O que ainda pode contribuir é um governo para facilitar mais ainda a vida deles, tudo bem. Tá? Mas não está nem aí para nós. Tá? Não está nem aí. A não ser para dominar o território. Nunca esteve. Bom, então, essa briga ideológica me preocupa bastante. Você, quem está nos acompanhando, sabe, claro, o nosso posicionamento ideológico. Não estou falando que a gente tem que ser neutro, porque não existe isso. Né? Não existe neutralidade. Mas essa briga ideológica elevada à torcida de futebol é complicado.
Quando eu digo torcida de futebol, porque quando eu ver a imagem, eu não acompanhei ao vivo, mas acompanhei pelas redes, né? Hoje em dia você acompanha muita coisa pela rede. Eu conversava com você que eu tinha, algum tempo atrás, o canal que eu assistia bastante era a TV Câmara e TV Senado. Né? Os documentários, as sessões, enfim. E olha que, por incrível que pareça, há algum tempo atrás, como colocar 10, 15 anos atrás, a Câmara era bem diferente. Era melhor. E a gente achava já que era bestial, mas era bem melhor. As discussões daqueles chefes, tanto de direita, como de centro, como de esquerda, que ia para o plenário, que ia discutia, que ia para a tribuna discutir, você tirava algo de positivo, mesmo você discordando do sujeito. Olha, eu nunca pensei em dizer isso, né? Mas que saudade de FHC, que saudade de fazer de ACM, de fazer oposição à FHC, de xingar a FHC. Porque o cara tem ele ser um sociólogo brasileiro, né? Cara com inteligência incrível e tal. Até de José Sarney, rapaz. Imagine aí, ter saudade de José Sarney. Então, agora você vê na Câmara o sujeito uns com bonés, o Brasil é de brasileiro, e outros lá com boné verde e amarelo, dizendo carne mais barata e comida mais barata, alguma coisa assim. E começaram, não, tudo bem, até aí talvez, tudo bem, mas começaram a brigar, a discutir que o novo presidente lá teve que intervir e dar uma lição de moral, aquele cara lá, o presidente, que deu uma lição de moral, né? Nós estamos no parlamento, pelo amor de Deus, né? Se comporte, por favor. Deixa as bandeiras ideológicas. Parecia quando as torcidas organizadas de Vasco, de Flamengo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam, né? Eu estou vendo a hora de tiver alguns com os porretes na mão lá dentro do parlamento. E isso, assim, é muito perigoso, porque enfraquece mais ainda a democracia. E talvez seja isso que esses caras querem. E aí os outros grupos que a gente chama de esquerda, centro-esquerda, está entrando na onda. Porque é isso, é enfraquecer o cidadão que paga seus impostos. Me permita só um comentário. Eu vejo hoje a questão muito pautada, a pauta do Congresso e dos políticos de forma geral, são as redes sociais. São as redes sociais. Isso. Então, eu vejo, por exemplo, hoje o campo progressista, né, a esquerda, é muito perdida nas redes sociais. A comunicação, e aí não é culpa só, porque a gente tem muitos bons comunicadores, bons analistas na esquerda, pessoas que produzem conteúdo, mas a gente sabe que as redes sociais estão na mão de direitistas e extremistas. Então, o que eu vejo, assim, eu concordo contigo nesse ponto, que realmente a palhaçada, ela foi generalizada, né, e aqui cabe a crítica, realmente a gente tem um Congresso muito, talvez o pior, o pessoal costuma dizer muito nas redes sociais, o pior Congresso da história, o pior Congresso da história. Mas eu vejo a esquerda tendo que meio que entrar no jogo, no circo, para ser pautada nas redes sociais. Esse é o grande problema. Porque as redes sociais não traz essa discussão que a gente está tendo hoje aqui. Por exemplo, não traz essa profundidade que a gente tem de analisar pontos, né? Cada ponto a gente analisa. A rede social, ela pulveriza a mentira e pulveriza o boné, por exemplo. Mas só que aí, talvez, aí nós estamos... Porque o boné foi uma ideia da esquerda. Né? O boné não foi esquerda. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, mas trouxe para cá o Brasil, né? Foi lá. E aí foram para o parlamento com boné e tal. E aí a direita, claro que ela ia responder. É claro que ela ia responder, né? É claro. Então, só que essa discussão, Zinho, quando ela vai para esse campo, né? Para essa polarização, para esse embate, aí o sujeito que não é, que ele não tem essa paixão doentia, nem pro A nem pro B, mas que ele está tentando estar em casa ali assistindo.
Ele só vai ver a política como algo muito ruim mesmo. Bom, e aí esse discurso que essa política precisa mudar ganha força. Só que a política precisa mudar é exatamente o jargão para a extrema-direita, a mudança que eles falam é para a extrema-direita. Ou seja, é um governo... O que a extrema-direita defende, gente? Nada mais é do que o mesmo que defendia no século passado. O que a extrema-direita quer chegar ao poder? Por quê? Como diria aqui, é balela, um certo amigo nosso, Tibicuí, às vezes você vai lembrar dele. É balela quando estão falando em liberdade. Gente, não é liberdade. Liberdade, não sei para quem. Porque a ideia é um governo autoritário. A ideia do sujeito lá do magnata, que fez o sinal lá, né, o símbolo, é exatamente um governo autoritário. Ah, mas ele não vai querer que esse governo autoritário para limitar as redes, o que ele né, investe. Não, mas as redes vai servir só para difundir um tipo de ideia. Só para difundir um tipo de ideia. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu não sei bem qual é o caminho, mas centro, o que eu chamo de centro-esquerda, porque no Brasil esquerda mesmo, né? Apesar das pessoas falarem comunista, centro-esquerda. Ele precisa um caminho, eu não sei qual é a alternativa, mas ele precisa não entrar nessa onda, né? Porque senão vai banalizando, e cada vez vai banalizando, a gente só vai estar perdendo espaço. E está ficando muito bom para a extrema, que está fortalecendo. E aí você fala do projeto de ficha limpa. Né? Já tem a manobra. E possivelmente, aí a análise minha, que pode estar errada, mas é muito provável que vai passar. Por quê? Porque eles têm grande parte dentro do Congresso. Né? Então, vai diminuir para 2 anos. Né? Se diminuir para 2 anos, vai sair o inelegível, se torna elegível. E por que essa preocupação? É porque, assim, a extrema-direita, assim como a esquerda, o centro-esquerda, só está tendo 2 nomes. Apesar da extrema-direita fazer isso e aparecer um aqui, outro ali, né? Parece um líder ali, mas não é líder para... Entendeu? Não tem ainda essa liderança. E o centro-esquerda só tem um nome. O mais engraçado então, o mais engraçado dessa história é que quem é que em sã consciência imaginar que Bolsonaro seria líder de alguma coisa? É isso. É o que eu disse ainda há pouco, né? Nos anos 90 era piada. Anos 2000, piada mesmo. Ia aqueles programas, eu tenho que botar 30 mil para fazer uma limpeza, e aí, todo mundo dava risada. Tem que botar 30 mil, tem que fazer uma guerra. Pronto, mas virava piada. Assim como Enéas virava piada, mas Enéas com muito mais inteligência, né? Mas era extrema. Precisa entender isso. Mas com mais inteligência, com muita inteligência. Só que deu piada. E a piada que conseguiu ser deputado, mas não passou disso. O outro ficou 28 anos né, na política, participando dessa política que ele tanto combate, e agora está aí. Essa é uma liderança. Mas é interessante. Só tem o nome de liderança. Ele mesmo não é ali. Ele não tem as ideias. Tem todo um corpo por trás dele. Esse que é o perigoso. Ele por si só, por que o golpe não deu muito certo? Porque estava mais ou menos na mão dele. Então, ele por si só não é tão perigoso. Mas o que é o perigo é todo esse arcabouço que está por trás dele. E o poderio econômico também, né, Irineu? Exatamente, porque, olha, vou voltar lá para a Alemanha do século passado. Quem vai fortalecer Hitler? Exatamente os empresários na Alemanha. Inclusive, com medo. Sim. Não, conclui aí que eu ia entrar em outra, fazer um paradoxo. O medo exatamente do comunismo, né? E o cara vinha dizendo que era contra comunista, então eles investiram em Hitler, né? E começaram a fechar os olhos também para Hitler também. E quando eu falo de poderio econômico,
as pessoas comuns, que são, de fato, as pessoas que decidem a eleição, né, porque você tem, cada segmento desse já tem uma quantidade de votos definidos. É como a gente costuma dizer nas cidades, é, fulano sai candidato apoiado por ciclano, tem 5.000 votos. Se sair por o trono, tem 4.000 votos. Só que são votos que não ganham a eleição, né? Mas aí você tem um eleitorado, inclusive a gente discutia naquela análise da política da eleição passada, né, para prefeito, a gente discutia exatamente esse eleitorado, que é o eleitorado que vai para um lado, vai para o outro. Ele não tem, você trouxe aí, ele não tem esse apego nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a extrema-direita. Ele vai muito no que é favorável para ele. Então, assim, só que essa massa, ela não percebe muitas vezes essa sutileza que esse poderio econômico exerce na política. Tanto é que hoje a gente vê muito mais a narrativa negativa do governo do que positiva. E, por exemplo, se a gente comparar, não tem o que comparar. Os 2 anos de governo de Lula rios melhor do que os 4 anos de governo de Bolsonaro. E aí você pode fazer aí as ponderações que você quiser, né? Fazer a ponderação de pandemia e tal, mas é uma outra história. Só que, quando eu falo de poderio econômico, eu estou falando que eles estão trabalhando na surdina. Por exemplo, tem uma produtora, uma organização, e inclusive depois a gente pode até trazer ela para trazer o assunto para a mesa do nosso podcast, que é chamado Brasil Paralelo. Eu não sei se você já ouviu falar, com certeza. Que é uma organização que está se infiltrando, inclusive, em escolas, né, para dizer-lhes que é para contar uma Nova história. uma nova história. E A essa história é nova verdadeira. história, né, com certeza, é uma história que vai colocar Hitler como grande herói, talvez, aqui eu estou já exagerando, mas é uma história que vai contrapor a história que, por exemplo, você se debruçou na universidade para aprender. Né? Então, eles vão contar uma ficção, né? E no intuito de combater o que eles julguem, acham que toda escola tem um viés ideológico de esquerda, e não é. Né? Eu nunca estudei numa escola que tivesse um viés de esquerda. Olha, eu fui saber de Revolução Cubana depois que eu saí do ensino médio. Era tão de esquerda a minha escola que eu fui saber que eu fui saber o que foi a Revolução Cubana depois que eu saí do colégio. Então, e era tão de esquerda. Exato, mas aí a gente tem isso. E isso é um problema. É um problema, né? Porque, paralelo a isso, você tem a questão dos deputados, muito voltado a isso, porque também meio que limpa o lado deles, né? Esse Brasil Paralelo, inclusive, ele sempre no YouTube manda mensagem, né? Já entra um anúncio, na verdade. Né? Às vezes eu escuto alguma coisa deles, assisto alguma coisa, assim, bem rapidinho. Então a ideia realmente, eles trazem, só que eles faz algo muito bem feito, né? Como se fosse algo muito bem feito, vão fazer documentários sobre, né? Filmes, e está ganhando cada vez mais força. Começou coisa mais simples, cada vez ganhando mais força. Né? Exatamente, é o que eu falo para os alunos, são narrativas, né? Narrativas, e que aí que o sujeito, o que a ciência faz dessas narrativas? O que eu digo para eles, né? O que a gente deve fazer? É estudar, é ler e buscar contraponto. Por exemplo, ainda há poucos dias um aluno manda para mim a questão de que os fenícios tivessem chegado ao Brasil antes dos europeus, né? Essa narrativa. Aí, qual foi uma das questões que eles utilizam? Olha para você ver na rede social, no YouTube. Não é o Brasil Paralelo, gente? Não estou dizendo Brasil Paralelo. Mas outra narrativa é que a bandeira brasileira tem sinais, símbolos fenícios, lá da região de Canaã, daquela região ali. Né? E aí eu disse a ele, mas tem alguma coisa errada aí já, nesse ponto, eu já sabia da história e tal.
Mas tem uma coisa errada nesse ponto. A bandeira do Brasil é uma bandeira do Brasil Império. Então, quem vai possivelmente fazer essa bandeira do Brasil Império tem influências do Portugal, né? Porque foi quando o Brasil se tornou independente e cria aquela bandeira que nós tínhamos. Depois, a bandeira atual é a bandeira republicana que copiou a do Império. Só tirou a coroa, colocou o círculo, colocou a ordem, progresso e as estrelas. Né? Tirou a coroa, tirou o ramo de tabaco, de café, e colocou o círculo. Tá? Então, enfim, para essa bandeira ter alguma coisa dos fenícios, esses traços tivesse alguma coisa fenícia, deveria pelo menos ser uma bandeira pautada nos povos originários, que já estavam aqui há mais tempo. Né? Então, assim, não tem lógica. As narrativas, aí quando você vai examinar, você vai estudar isso que você faz, você tem que estudar, investigar, né? Porque não tem lógica o que eles falam. Só que os caras falam de uma maneira tão convincente que leva a você, é verdade. Mas tudo isso para quê? O que eu quero chegar ao ponto? Para dizer que o povo, aqui no Brasil, nós temos os elementos lá daquelas terras dos fenícios, de Canaã, que é o povo da Bíblia, gente. Toda essa narrativa para dizer que o povo da Bíblia teve aqui antes. Entende? Olha só como que as coisas estão. Né? Eu já tinha estudado isso há tempo atrás, né? Eu falei pro meu aluno, olha, eu até que desejava que fosse verdade, porque realmente a história é muito interessante. Seria coisa magnífica. Mas não, a invenção. Né? Só que o cara faz bem feito e você acaba caindo na história. O Brasil Paralelo vai mais ou menos nesse estilo, só que eles estudam bem a história e aí vai fazendo uma narrativa de acordo com o que eles querem passar para você. Né? A Brasil Paralela é exatamente isso, porque e tem um investimento, né? Um investimento pesado. Eu já vi algumas coisas de investimento de grandes, pessoal do agro, grandes empresários aí que investem mesmo, né? Porque ela é tida, primeiro ela angaria os fundos como ONG, né? Vamos colocar assim, seria como uma ONG que capta aquele valor ali. Mas o que acontece? Isso é uma prática que a gente vê, aliás, a gente viu e estudou, né? A gente estudou isso do nazismo. Aquela mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Então, hoje, a gente não vive mais a verdade plena. A gente vive uma relatividade da verdade. E isso é muito problemático, porque eu posso ter uma verdade sobre determinado ponto de vista e ser comprovada que eu digo em estudo científico e tal, só que aí vai ter um mané aqui do lado que vai questionar totalmente aquilo ali e dizer que não, que isso é um viés ideológico. Isso. Você estuda, aí você faz pesquisa, não que essa verdade científica, eu sempre digo que a ciência, ela tem uma verdade até que você consiga comprovar que não, que aquilo não foi bem assim, né? Mas aí você estuda, aí chega o cara que não estudou nada, mas aí ele tem uma boa argumentação, aí é sofístico, né? Faz uma boa argumentação, tá? Diz, não, isso é viés ideológico, é porque ele é de esquerda, é porque não sei o que, enfim. E aí começa outra narrativa, pronto, e essa narrativa é verdadeira. Né? Quando essa narrativa vira verdade. Então, a gente tem, e assim, é importante para as pessoas fazer sempre aquela comparação, não acreditar em tudo que vê de imediato como verdade, porque a gente tem uma desinformação. Por um lado, a gente tem a informação chegando muito, muito forte e de forma muito aleatória, mas a desinformação é o que, vamos dizer assim, habita hoje as redes sociais. E é o meio de comunicação mais fácil, rápido e acessível que as pessoas têm. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que procure fontes, né? Procure, e outra, não duvide do que você aprendeu. Por exemplo, não duvide do que você aprendeu no ensino médio, se você fez uma faculdade, fez um curso técnico, alguma coisa do tipo, não duvide do que você aprendeu. Porque, às vezes, a pessoa chega a ter que questionar
né, conceitos que ela aprendeu ao longo da vida por uma mensagem que viu de Pablo Marçal. É isso. Zenilton, olha só. Na condição de professor, eu sempre digo aos alunos, e eu não estou aqui com verdade absoluta. E você tem todo o direito de duvidar do que estou passando aqui. Agora, ainda brinco com eles. Quer argumentar? Então traga argumentos sólidos. Então traga a fonte de pesquisa. Não venha falando que veio do tio do WhatsApp, que o pastor, que o padre falou apenas. Né? Não venha com isso. Né? Traga fontes que a gente vai discutir. Posso estar errado. A ciência pode ter errado. Eu brinco com eles o seguinte: olha, segundo a ciência, o primeiro homem, a única espécie, né, do gênero Homo a habitar a América, acho que eu já falei isso aqui em outra, foi o Homo sapiens. Pronto, segundo a ciência, o Homo sapiens, nossa espécie, foi a única a habitar a América. Ok. Aí eu brinco com eles. Mas se um dia, numa escavações dessa, você encontrar um esqueleto, um fóssil de um neandertal, pronto, essa teoria foi quebrada. Mas foi quebrada por quê? Porque agora tem fundamento para ser quebrado. Entendeu? Não é alguém que acha, mas por que diz lá na Bíblia? Porque... Não é uma suposição. É porque foi quebrado, porque você, a partir de estudo, quebrou aquela verdade que até então era verdade. Entende como é que era a questão? Então, só que, às vezes, você não faz esse processo, a primeira conversa que tem, pronto, você acredita, e aí você começa a questionar, sem ter nenhum fundamento para questionar. Você citou a Bíblia aí, eu vou mais além, e pego, assim, como exemplo a questão da Igreja Católica. Você que é católico, apostólico, romano. Eu pego exatamente essa questão do milagre que a Igreja Católica investiga muito bem antes de reconhecer. Né? Tem uma investigação por trás, eu acredito que até científica, você vai poder dizer melhor, mas eu acho que até científica. Faça investigação, isso. Né? Faz a investigação científica, e para uma pessoa se tornar santo, precisa de 3 milagres comprovados. Não é só supor, não é só que falando, né? Não é só que a Dona Maria disse que ficou curada. Não. Entendeu? Exatamente. Então, assim, e é preciso fazer esses processos. E agora você está falando em processo religioso, que envolve fé. Então, você no estudo, na vida, né? Começa a questionar. O nazismo não existiu. O campo de consideração não existiu. Puxa. Aí agora quebra qualquer um. Aí você... Eu não consigo nem contra-argumentar com a pessoa quando vem com essa certeza, porque, poxa, não tem como contra-argumentar com você. Você diz que não existiu. Pronto. Meu amigo, a gente está chegando no nosso final, no nosso bate-papo. Hoje foi... tem muito... Olha que eu falei que não era para chegar até 9h30, viu? Já chegou. Pois é. Mas, assim, o tema é muito vasto e, assim, a gente discutiu algumas situações aqui que daria um podcast só daquele tema. Por exemplo, um podcast só do nazismo, um podcast só da palhaçada do Congresso, por exemplo, e a gente conseguiu trazer aqui. Mas, Irineu, te agradecer, é sempre um prazer ter você aqui, né, no nosso bate-papo. Você sabe que a sua cadeira é cativa aqui, você é de casa. E eu gostaria de ouvir suas considerações finais, assim, para fechar esse nosso bate-papo. Assim, sua visão para esse ano agora, qual a sua perspectiva que você vê, tendo esse início tão impactante que a gente teve, mas, sobretudo, a sua visão de esperança e que a gente é muito otimista e a gente acredita sempre em dias melhores, como dizia J. Quest. Dias melhores, né? Isso, né? Primeiro eu queria desejar a todos aí que vai acompanhar esse podcast, 2025, de realizações, de muita força para enfrentar os desafios, porque todos os anos vamos ter desafios. Não quero um ano cheio só de alegrias, porque não acontece isso. Se acontecer, se torna chato. A verdade é essa. Então, assim, de muitas realizações, de muita força para enfrentar os desafios, e que o Botafogo seja campeão novamente esse ano. Mas é isso. Minha expectativa, para onde sempre tem expectativas positivas, né? Apesar de tudo isso acontecendo, né?
apesar de todos esses problemas, apesar, assim, de um certo medo, de certo receio, que quando eu vejo esses extremismos, né, exacerbados, esses extremismos exacerbados, né, esses extremismos, eu fico com receio, né, mas acredito que as pessoas, né, com sensatez, não é pessoas boas não, estou falando de pessoas com sensatez, perceberão os melhores caminhos, e não estou dizendo isso que é para a esquerda, para a direita, mas melhores caminhos para a humanidade, certo? Para a preservação da espécie, os melhores caminhos para a preservação da nossa espécie. Então, eu acredito que esse ano, né, seja um ano positivo. E o que eu poderia dizer para as pessoas? Como professor, eu posso dizer assim: estudem, gente. Busque conhecer, busque conhecimento. Não fique preso a programas ideológicos, nem de esquerda, nem de direita. Tá? Quer ver coisa boa? Se você é de esquerda, mais para a esquerda, leia algumas coisas também da direita, de pessoas responsáveis, claro. Nós estamos falando de certos nomes aí. Mas pessoas responsáveis. Se você, ao contrário, leia da esquerda também pessoas responsáveis. Por exemplo, vocês que criticam tanto, você que é de direita, que critica tanto Karl Marx, leia, entenda, para depois você criticar o cara, né? E assim a gente vai fazendo, estou aprendendo com isso. Olha, eu tenho sempre assim a repulsa ao extremismo, mas hoje eu consigo, na condição de professor, consigo lidar muito bem com pessoas que hoje são decididas a votar, por exemplo, em extremistas, mas são pessoas sensatas, e eu digo pessoas sensatas, eu não vou usar o termo boas, né? São pessoas sensatas que conseguem escutar e conseguem dialogar. Com essas pessoas abre o diálogo. Agora, claro, com aquelas extremistas que vêm logo xingando, vêm logo chamando de esquerdopata, disso e daquilo, vai para Cuba, né? E não dá para você abrir um diálogo. Mas hoje eu consigo muito bem. Olha, em 2018 eu tinha muita dificuldade. Você tinha dificuldade muito para conversar com essas pessoas. Mas hoje eu converso muito bem. Inclusive, os alunos me ensinaram muito isso, né? Tem muitos alunos que, os jovens, hoje, muitos deles estão mais para a direita, né? Até mesmo, Zenilton, e aí eu acho isso interessante. Eu acho que é porque eles viveram, e aí agora eu comecei a entender esses alunos que têm 16, 15 anos, eles só viveram num regime que a gente chama de esquerda. Não é de esquerda, mas vamos lá. Eles viveram num regime só de esquerda. Né? Então, o contraditório, o jovem é isso, né? Nós, Zenilton, ao contrário, nós vivíamos num momento só que a direita não era extrema, mas que a direita governava, né? Eu não lembro de Sarney, de Itamar Franco, de o FHC, né? Então nós vivíamos nesse momento, na nossa juventude, e aí nós contrapunha esses movimentos. Mas essa juventude hoje, o que eu posso aconselhar? Leiam. Não fique por ideologias de A ou de B, nem de professor, certo? Nem de professor. Mas vai ler, vai tentar entender, discutam, abre espaço. O conflito é importante, o confronto não. O conflito é importante, o conflito de ideia é importante. Ninguém pode ficar pensando igual, não. Não é uma caixinha, não. Então é isso que eu desejo, né? Que nós possamos ter um ano cheio de paz, mas uma paz, não aquela paz de ficar todo mundo quietinho, uma paz revolucionária. Muito bem, Irineu. Sábias palavras, aí realmente vamos, né, vamos seguir, e a gente segue otimista, e a gente é da luta, né, a gente é da luta, se tiver que lutar, a gente luta. Mas sempre, como você falou uma coisa muito interessante, eu preciso pontuar, o conflito de ideias. Talvez hoje esteja faltando esse conflito de ideias. As pessoas estão indo mais para o confronto. Né? E o confronto é exatamente pela falta de conhecimento. Então, meus ouvintes, os jovens, o professor Irineu chamou a atenção aí dos jovens, siga esse conselho dele, vai se informar, conhecimento é tudo. Muito obrigado, Irineu, e assim me despeço de você, despeço dos nossos ouvintes, desejando a todos também um ano cheio de paz, um ano que seja mais leve, né, mais sutil para a gente.
Desejo a todos uma boa noite. Curta, compartilha, nos siga no Instagram, nos acompanhe e se inscreva no YouTube. E vamos, só estamos no começo dessa jornada que temos aí pela frente. Um abraço a todos, ficam todos na paz.